Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando daquela história que nós começamos na semana passada, da Pata da Gazela, do José de Alencar, que é um exemplo de romance. É a nossa terceira aula sobre romance, né? Na primeira, nós falamos sobre o gênero romance e eu trouxe para vocês um trecho do Carteiro e o Poeta. E na aula da semana passada, nós começamos essa história da Pata da Gazela, mas tinha muita coisa, eu dividi em duas partes, então nós vamos continuar. Não vou falar sobre a história inteira, se vocês quiserem, eu convido-os a lê-la, mas eu vou trazer alguns aspectos interessantes para tratar sobre esse assunto. E aí, nas próximas semanas, nós mudamos a tipologia textual, vamos sair um pouquinho do texto narrativo, mas para isso nós precisamos encerrá-lo, então é esse o tema da aula de hoje. Então, só para refrescar a mente de vocês, o que nós tínhamos anteriormente, né? Nós tínhamos a história de duas moças que estavam ali numa carruagem, esperando o cocheiro voltar, e enquanto elas aguardavam, elas olhavam a rua, e aí, quando ele voltou correndo e entregou o embrulho para as moças da carruagem, mas algo se perdeu pelo caminho, algo caiu e foi encontrado ali por um personagem diferente, que ainda não tinha sido muito explorado na história. E esse foi o gancho que nós tivemos, né? Aquele momento de deixar curioso. Quem é esse personagem? O que é que ele vai fazer com esse embrulho que ele encontrou? Então, nós partimos desse ponto para essa aula. Então, começando a história. Horácio de Almeida, o nosso leão, voltou a casa à hora do costume, 4 da tarde. Como admitir que um príncipe da moda não aproveitasse a aventura do carro para sobre ela bordar um romance de rua com que excitasse a curiosidade dos amigos? Foi só quando, encostado em sua otomana, descansava para o jantar que Horácio, procurando a carteira de charutos no bolso do fraque, lembrou-se do objeto. Teve então curiosidade de examiná-lo, sabia o que era. Na ocasião de apanhá-lo, reconhecer o pé de uma botina de senhora, mas não fizera grande reparo. Então, nesse trecho, nós temos ali o vocabulário de otomana, que é um sofá baixo, grande, em que cabem várias pessoas, é onde ele estava descansando. E o que nós temos aqui, né? O Horácio de Almeida, que é o nosso leão, é o personagem que vamos ter mais um enfoque agora. Então vamos esquecer as moças da carruagem, vamos focar nele. Ele voltou para casa, ele estava lá pensando em, nossa, né, vivi uma grande aventura hoje, como é que eu vou recontar essa história para os meus amigos, porque é assim que acontece com a vida, né? Nós passamos por alguma coisa e nós já pensamos em para quem que nós vamos contar e como nós vamos contar. Então ele já estava ali bordando um romance de rua, como é que ele transformaria esse pequeno acontecimento em um grande acontecimento para contar para os outros. E aí ele se lembra do embrulho que ele tinha encontrado e ele já fala, né? Reconhecer o pé de uma botina de senhora. Então ele já sabia o que era, mas ele não tinha de fato prestado muita atenção. Agora ele vai fazer isso. Agora, porém, que de novo o tinha diante dos olhos, a sós em seu aposento, e despreocupado com a ideia de o restituir, Horácio achou o objeto digno de séria atenção, e aproximando-se da janela, começou um exame consciencioso. Era uma botina, já o sabemos, mas que botina! Um primor de pelica e seda, a concha mimosa de uma pérola, a faceira irmã do lindo chapim de ouro da borralheira. Em uma palavra, a botina desabrochava em flor, sob a inspiração de algum artista ignoto, de algum poeta de Seirói torquês. Não era, porém, a perfeição da obra, nem mesmo a excessiva delicadeza da forma, o que seduzia o nosso leão. Era, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas que tinham deixado na pelica os contornos do pezinho desconhecido. A botina fora servida, e muitas vezes, embora estivesse ainda bem conservada. O desmaio de sua primitiva cor bronzeada e o esfolamento da sola indicavam bastante uso. Então, o que nós temos aqui? Né? Alguns vocábulos interessantes. Então, quando ele fala esse lindo chapim de ouro da borralheira, chapim seria o salto alto do sapato. E depois ele fala sob a inspiração de algum artista ignoto, que seria algum artista desconhecido, de algum poeta de Seirói torquês. Isso significa alguém que tem muita habilidade manual. Então, ele está falando que essa botina que ele está admirando foi
certamente feita por alguém que tomou um cuidado muito especial, porque ela é muito delicada, muito bem feita. E ele diz que, apesar disso tudo, não era a perfeição da obra que atraía ele, e sim os esboços suaves que estavam impregnados nela, esses esboços que indicavam o uso, então que indicavam a dona. Tudo que chamava atenção não era do objeto em si, mas da pessoa que o usava. E aí ele começa, né, a se desdobrar em descrições sobre isso. Então ele vai falar que existiam ondulações voluptuosas que tinham deixado naquela pelica, então naquela superfície, os contornos do pezinho desconhecido. Ó, que fofo, né? Ele tá vendo as marquinhas do pé que a usou. Um pouquinho assustador, talvez. A botina fora servida e muitas vezes, então ela está até um pouco gasta, mas ela ainda está conservada. A cor é ainda bronzeada, né? E tudo dava para indicar que ela tinha realmente sido muito usada, mas isso é a que tornava tão interessante, aquilo que demonstrava sobre a pessoa que a usava. Então ele começa a olhar para a botina pensando na dona. Mas a botina achada já não era um artigo de loja, e sim o traste mimoso de alguma beleza, o gentil companheiro de uma moça formosa, de quem ainda guardava a impressão e o perfume. O rosto estufava, mostrando o firme relevo do pezinho arqueado. Na sola se desenhava a curva graciosa da planta sutil, que só nas extremidades beijava o chão, como o silfo que frisa a superfície do lago com a ponta das asas. Há um aroma, que só tem uma flor na terra, o aroma da mulher bonita, fragrância voluptuosa que se exala ao mesmo tempo do corpo e da alma, perfume inebriante que penetra no coração como o amor volatizado. A botina estava impregnada desse aroma delicioso. O delicioso tubo de seda que se elevava com a corola de um lírio. Derramava, como a flor, ondas suaves. O mancebo colocara longe de si o charuto para não desvanecer com o fumo os bafejos daquele odor suave. Não havia aí o menor laivo de essência artificial preparada pela arte do perfumismo. Era a pura exalação de uma cúrtice acetinada, esse hálito de saúde que perspira através da fina e macia tez, e como através das pétalas de uma rosa. Então, aqui como vocabulário, né, nós temos ali o silfo, que é da mitologia grega e germânica, um gênio do ar, e o laivo, que é uma marca, um sinal. Então, o que nós temos? Ele descrevendo longamente características dessa botina. Então, ele primeiro fala, né, que ela não é mais algo de loja, porque ela já está gasta, já está usada, mas ela ainda representa muito, porque ela é como se fosse aquele companheiro da moça que guarda a sua impressão e perfume. Então, é quase como se fosse uma extensão dela, né? Dá para imaginá-la só de olhar para a botina. E aí ele vai falando sobre os desenhos, o pisar dela, que provavelmente deixou aquelas marcas, então era um pisar muito suave, como se fosse ali um gênio do ar fazendo marcas na superfície de um lago, de tão suave que é o andar dela, ele consegue imaginar como ela anda pelas marcas, e aí ele começa a falar do cheiro que tem na botina, que é o cheiro dela, né? Não é nenhum cheiro artificial, é o cheiro da dona, que a botina está impregnada desse aroma delicioso, e aí ele começa a comparar esse aroma. Então, continua um pouquinho assustador, né? Porque ele vai falando sobre o perfume dela e da pele dela, a pele que exala saúde e que se compara às pétalas de uma rosa. Então ele fica longamente imaginando a dona do sapato olhando para o sapato. Aí ele continua olhando para a botina, né? De repente, uma ideia perpassou no espírito do moço que o fez estremecer. Essa botina grácil, em que mal caberia sua mão aristocrática, essa botina mais mimosa que sua luva de pelica, não podia ter um número maior do que os seus anos, 29. Será de uma menina? Murmurou ele, um tanto desconsolado. Examinou novamente a obra-prima. Voltou-a de todos os lados, apalpou docemente o salto e o bico, dobrou a orla da haste, sondou o interior da concha, que servira de regaço ao feiticeiro pezinho.
Depois de alguns instantes desse exame profundo e minucioso, um sorriso expandiu o semblante de Horácio. É de moça, é de mulher, murmurou ele. Aqui estão os sinais evidentes, não podem falhar. Horácio sorriu. Então aqui nós temos, né, um momento de preocupação dele, porque ele fala: nossa, mas a minha mão é maior do que isso. Ela, na verdade, o número disso aqui não deve ser maior que o da minha idade. Então nós sabemos que ele tem 29 anos e que a botina provavelmente talvez tivesse ali um número 30, que é o calçado de criança, né? Não é um calçado de adulto. Então ele começa a se preocupar de que aquele pezinho não fosse de uma moça e sim de uma criança. E aí ele fica triste, ele vai investigar, vai procurar indícios de que apontem de que na verdade é de uma moça e não de uma criança. Aí ele investiga tudo, né? O bico, o salto, o interior, e depois disso ele faz esse exame profundo e minucioso, ele conclui, aí nós não sabemos como que ele conclui, mas provavelmente ele avalia o andar, né, onde está gasto e tudo mais, e fala, não, isso é de fato de uma moça, de uma mulher, não há dúvida, né, esses sinais não podem estar mentindo. Então agora ele vai nos contar como é que ele chegou nessa conclusão, né? Então ele vai continuar descrevendo e associando a botina com a moça. Ele fala: essa botina é de moça e moça em todo o viço da juventude. A sola apenas roçada junto à ponta, o salto quase intacto, não estão descrevendo com a maior eloquência a sutileza do passo ligeiro? Eu sinto, pode-se dizer que vejo esse andar gentil que manifesta a deusa, como disse o poeta, a deusa, a Vênus deste Olimpo em que vivemos, a mulher. Só quando toda a seiva se precipita para o coração, quando germinam os botões que mais tarde abrirão em flor, só nesse momento de assunção é que a mulher tem esse andar sublime e augusto. É o andar do passarinho que, roçando a relva, sente o impulso das asas. É o andar do astro nascente caminhando pela ascensão. É o andar do anjo que, mesmo tocando a terra, parece prestes a fugir ao céu. E é, finalmente, a elação d'alma que aspira de Deus, os eflúvios do amor, único ambiente do coração. Bastante poético, né? É muito apaixonado. O que que ele faz aqui? Ele diz que ele sente, ele quase vê o andar da mulher pelos pontos em que estão gastos. E ele fala, né? Para estar gasto desse jeito, ela anda daquele jeito que só as pessoas que estão começando a desabrochar, então as mulheres ali tomadas pelos impulsos do amor, que vão ter esse andar que ele chama de sublime e augusto, o andar do passarinho que roça a relva. Então não é um andar pesado, é um andar saltitante talvez, né? Bem leve, bem parece de uma pessoa despreocupada, de uma pessoa apaixonada. Então ele fala: esse é o andar de uma moça. E ele analisa tudo isso pelo quão gasto está a botina. Praticamente um detetive de botinas. É um especialista nisso, aparentemente. Aqui, como vocabulário, nós temos, né? Elação, que é elevação, então ele fala, né? A elação da alma que aspira a Deus seria a elevação, o sublime, a alma ascendendo. E ele fala os eflúvios do amor, o único ambiente do coração. Eflúvios são perfumes, então ele traz de novo essas características marcantes da botina associando a mulher, né? Tudo que a botina entrega tudo que a mulher é. Então, na verdade, ele não está encantado com a botina, ele está encantado com a pessoa que ele imagina que usa aquela botina. Ele já criou toda uma característica dela, de personalidade, talvez até de aparência, através da botina. Ele já está encantado, apaixonado. Praticamente o príncipe da Cinderela que olha aquele sapatinho de cristal e fala: essa é aquela moça que dançou comigo e esse sapato representa a beleza dela e eu tenho que encontrá-la de novo de qualquer jeito. Existe aí uma intertextualidade com aquela obra. Então, falando um pouquinho das características da obra, o que nós temos, né? Uma descrição muito detalhada de uma cena, ele usa muitos adjetivos para fazer essa descrição, que é diferente do que nós tínhamos no conto. Nós vimos em sala de aula, no comecinho do ano, alguns contos, né? Que
passavam muito rápido por descrições e iam direto para a ação. E aqui não, aqui nós temos uma cena enorme em que, na verdade, é só o personagem refletindo. Não tem nada acontecendo. É só ele olhando para a botina e pensando na dona dela. Então, isso que faz parte de um romance. Um romance é aquela obra mais extensa que tem tempo para trabalhar esses detalhes. Então, ao invés de falar de um acontecimento muito rápido, muito breve, eu vou ampliar isso, eu vou dar detalhes. É o que acontece quando nós temos, por exemplo, as novelas, né? Vocês acompanham novelas que vão ter episódios todos os dias, porque cada episódio vai focar em uma coisa, são vários personagens, vários acontecimentos, e eles vão detalhar muito bem isso. Então, se algum dia algum professor pedir para vocês escreverem um romance, ou se vocês quiserem escrever um romance, não vai ser uma história curta. História curta são contos, são crônicas. Um romance é uma história longa, com muito detalhe. Essa é a característica, né? Você tem espaço para detalhar. Aí aqui que nós temos muitas comparações e associações, como nós vimos, né? Para pensar na dona, ele olha para a botina, para o objeto, e ele vai associando as características do objeto com as características da moça. E essas características representam uma outra, então é como se fosse uma parte de um todo, né? Uma metonímia. Aí aqui nós temos duas imagens e seriam talvez duas imagens possíveis, né? São duas mulheres, mas só uma delas provavelmente se aplica à descrição dele. Por quê? Nós temos duas mulheres bonitas, mas uma delas traz uma característica de ser mais leve, de parecer mais livre, enquanto a outra traz a característica de trabalhar, então de ser uma pessoa mais responsável, mas talvez não combine muito com aquela botina. Se vocês pensarem bem, e tiverem que escolher, provavelmente vão escolher a imagem da esquerda, né? Como a dona da botina, que parece que anda despreocupada, que não tem muitos afazeres, enquanto a da direita seria para uma pessoa um pouco mais ocupada, que não teria aquele salto suave, com pouca gastura, né? Então, dá para imaginar mais ou menos o que é que está passando na mente dele. Ele deve imaginar alguém como uma pessoa da esquerda e não da direita. E aqui, para continuar, o que nós temos? Uma característica nova de uma figura de linguagem que eu não falei para vocês. Existem pontos em que ele faz isso, não só esse ponto, tem um outro no texto, mas esse é um exemplo. Ele fala: é o andar do passarinho que, roçando na relva, sente o impulso das asas. É o andar do astro nascente, caminhando para a ascensão. É o andar do anjo que, mesmo tocando a terra. Então, essa repetição chama paralelismo ou anáfora. Isso normalmente acontece em poesia, mas também pode acontecer em prosa, e aqui é um caso. Então, uma outra figura de linguagem que vocês não conheciam, essa repetição também é muito comum em músicas, tá? Essa repetição chama anáfora ou paralelismo. E, para finalizar, existem algumas características interessantes na obra. Primeiro, a relação entre o narrador e o leitor. Por quê? Normalmente, quando nós lemos uma obra, nós somos externos a ela, né? Nós não entramos nela, embora o interessante seja que nós consigamos nos imaginar dentro dela, mas não parece que ali o narrador conversa com a gente. Nessa aqui é ao contrário, ele às vezes nos traz para a conversa, porque ele fala assim: Horácio de Almeida, o nosso leão. Então ele é o meu leão, ele é seu leão, ele é o nosso leão. Você também já se apegou a ele, né? Tem um carinho por esse leão. Outros momentos que ele fala: era uma botina, já o sabemos. Você, eu e o Horácio, né? Todo mundo já está sabendo, é fofoca compartilhada, já não é mais novidade. Então, nós somos partes dessa explicação. Essa relação entre narrador e leitor é muito interessante para manter o leitor interessado, porque não parece mais que ele está lendo uma história, parece que ele está ouvindo uma fofoca que ele faz parte, de alguém que ele conhece. Então ele se sente mais perto da obra, ele sente mais vontade de acompanhá-la. E nós temos aqui um narrador que é onisciente, porque ele não é em primeira pessoa, ele não participa da história, mas ele conhece tudo sobre o pensamento das personagens. Tem vários exemplos, eu peguei um só. Né? Ele fala assim: Horácio, procurando a carteira de charutos no bolso do fraque, lembrou-se do objeto.
pausa aqui, né? Como é que o narrador sabe o que o Horácio estava lembrando? Porque ele conhece tudo do que passa na mente dele. Aí ele continua. Teve então curiosidade de examiná-lo. Você também não pode afirmar isso sobre outras pessoas. Você está com seu coleguinha, você não sabe o que é que está despertando a curiosidade dele. Ele pode te falar, ou você pode supor, mas aqui o narrador não está adivinhando, ele está nos afirmando. Ele teve a curiosidade de examiná-lo, sabia o que era na ocasião de apanhá-lo, né? Mas ele não fizera grande reparo então, lá naquela época. Ou seja, ele sabe tudo. Esse é um tipo de narrador muito legal para nós acompanharmos o desenvolvimento das personagens, como é que elas vão crescendo e como é que a reflexão se dá. Então, esse narrador onisciente é o mais legal quando você quer realmente entender como é que as personagens pensam. E de características do romance foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se interessado um pouquinho mais por romances, tenham percebido a diferença entre ele e os contos, né? Num conto você jamais perderia tanto tempo. Perderia não, né? Não vamos usar esse termo. Você jamais usaria o tempo dessa forma para descrever tanto sobre admirar uma botina. Você costumaria falar sobre a ação, sobre os problemas e a resolução dos problemas, mas o romance dá esse tempo e é muito interessante como você pode ampliar uma cena muito curta e muito simples. E aí usar o vocabulário, usar a linguagem de forma bem aprofundada, que é um exercício que vocês também têm que praticar. Como usar a linguagem para descrever as coisas. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem nos comentários e, se possível, fiquem em casa. Tchau, tchau!